Olá, saudações, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor da UNEB, coordenador do projeto Reflexões Contemporâneas sobre Direito e Justiça, e vamos iniciar aqui mais uma live de reflexões, né, do Seminário de Reflexões, a oitava edição do Seminário de Reflexões, para nós debatermos hoje mais um tema importante com a comunidade. Inicialmente, antes de começar a falar, lembrando a todos que aqueles que forem participar, que participam e querem que a sua frequência seja computada, nós temos o link no blog do seminário, o rcdej.blogspot.com, e lá tem o link para a informação da frequência. Posteriormente, nós colocamos esse mesmo vídeo no YouTube, né? Depois que a gente faz a edição do vídeo, a gente coloca no YouTube, e a partir daí também é aberto mais uma oportunidade para aqueles que queiram assistir, preencher a lista para contar a frequência e a carga horária. Tá certo? Já estou vendo aqui que o professor Fábio já se encontra presente. Deixa eu ver aqui, vou enviar a solicitação para o professor Fábio. Já enviei aqui a solicitação. Hoje teremos a palestra, vou até fixar logo aqui. Estado, governança, políticas de inclusão e gestão pública. Opa! Um tema super importante que teremos aqui para debater. Já mandei o convite aqui para Fábio e pronto, ele já assumiu aí. Boa tarde, meu amigo Fábio, como vai? Tudo bem? Tô bem, consegue me ouvir bem? Todo mundo aí? Consigo ouvir, sim. Graças a Deus. Como é que está a atividade aí nessa pandemia? Você que é representante de É, e cada hoje, e hoje, e pessoa. hoje eu tô aqui muito feliz, Matheus. Eu tomei a vacina hoje, em Oxford. Ah, que bom. Parabéns E- aí. É uma alegria muito É, grande ver os colegas sendo vacinados, né? Para a gente enfrentar essa pandemia, né? Toda essa situação que nos foi é, imposta, a gente superar isso aí. Parabéns, parabéns. Obrigado, meu querido. Estou vendo aí a doutora Heloína Machado presente. É uma brilhante jurista, juíza do trabalho, uma pessoa que eu aprendi muito, fui estagiário, estou vendo vários alunos, né? O Leonardo aí, o Gabriel, e Caio Machado também está aí presente, meu querido amigo. Doutora Heloína está aí chamando a atenção, doutor Matheus, Sim. pela questão da vacina, né? Acho que ela fez alguma questão assim. Preste atenção no defeito. Não, mas eu não vou ter, não. As reações, acho que ela está aí preocupada com a reação da vacina Oxford AstraZeneca. É verdade. Mas, com fé em Deus, eu não vou ter reação nenhuma. Seremos testemunha aqui que nosso colega Fábio não vai passar por isso. Tá certo? É verdade. Tá aí nossa colega Cida, viu, Matheus? Ela é médica de formação e é me orientando no curso de Direito. Pessoa Olha só. muito Bom, dedicada aqui também, viu? Bom, mas é um prazer para mim estar aqui. Matheus, ele sabe a admiração que eu tenho por ele, e por todos, né? Da família UNEB. Eu tenho um carinho muito grande pela UNEB, notadamente, eu não posso deixar de revelar, porque o meu orientador, né, o mestrado e doutorado na área de educação, foi, então, o professor Edivaldo Machado Boaventura. Então, eu convivi e tive a honra de ter sido o último orientando dele. Ele faleceu em sim. 24 de agosto, 22 de agosto de 2018.
e eu fui o último orientando dele. E a doutora Heloína, aí que é juíza do trabalho, digamos, foi colega, né? Não na época. A doutora Heloína, doutor Edivaldo foi juiz do trabalho há muito tempo atrás, depois abdicou da carreira para viver da educação. E ele me contou, Matheus, como ele criou a UNEB, né? Foi assim, uma felicidade incrível. Desde que ele voltou do Canadá, por que ele idealizou as cidades, por que ele quis fazer inspirado em Quebec. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui nesta casa, que é um pouco dele. E cumprimento a você e também a filha do professor Edivaldo, mesmo não estando presente na live, mas ela sabe que a gente está aqui, a professora Lídia Boaventura Pimenta, que é assessora especial da reitoria da UNEB. Saudações a todos. Essa aí é uma história que, quem sabe, a gente marca uma próxima só para discutir o NEB, e aí você vem a trazer um pouco também desse conhecimento aí, dessa história, né, da universidade que eu tenho a honra de fazer parte já há alguns anos, né? Tive a felicidade de participar de algumas universidades públicas na Bahia, da UEF, né, da UESC, onde a gente se graduou, né? Você também tem a graduação da UEF, da UFA, e a UNEB, ela mora no meu coração, né? Trabalho na UNEB já há uns 10 anos, e sou muito feliz, muito grato por tudo, todas as conquistas que tive a partir dessa universidade. Tenho um carinho muito grande pela UNEB. Então, quem sabe numa próxima aí a gente fala, a gente pode discutir a universidade pública e cada um trazer alguma contribuição nesse sentido. Será uma honra tê-lo novamente aqui no nosso projeto. Tá certo, Fábio? Com certeza. Olha aí, a doutora Heloína gostou do histórico aqui que a gente fez, e a doutora Heloína, ela vai participar comigo também nessa próxima live. Ela tem filhos maravilhosos, um eu sei que está aí enveredando para medicina, e uma é uma notável, né, e brilhante advogada, a doutora Giovana Machado, que foi minha aluna e é uma profissional assim que só nos orgulha em sua atuação profissional. Então, doutor Matheus, eu estou à sua disposição para a gente debater um pouquinho aqui sobre Estado, governança e políticas de inclusão na gestão pública. Meu monitor está aí presente, Lucas Carneiro. Deixa eu falar com ele também, senão ele fica... E ele, viu, Matheus, é da FAM, e você fez parte também, né? Do Sim, eu Centro lembro também da Universitário FAM. Nobre. Eu Eu estive tenho na FAM no conhecimento. ano de 2011, né? Tive a honra, a felicidade lá de ensinar, né? Gostei muito da estrutura, né? E é uma universidade muito boa. Gosto muito de lá também. Como você me deixou à vontade para falar sobre o tema, eu vou então começando e a gente vai fazendo esse bate-bola, né? Para a Claro, gente dialogar, né? fique à Na vontade aí para falar. verdade, na verdade, falar do Estado, eu não vou aqui retomar todos os conceitos de Hobbes em um livro Leviatã, mas sempre é bom recordar os clássicos. Se nós queremos estudar bem a formação do Estado, devemos voltar a analisar os clássicos, principalmente porque vai ser com Hobbes, em um Leviatã, em A República, com Platão, que nós vamos revisitar os conceitos clássicos que se implementou de quais seriam as preocupações do Estado. O Estado, ele realmente, na visão desses dois expoentes, além de todos os elementos constitutivos basilares que temos hoje, na literatura de Said Maluf, de Dalmo de Abreu Dalari, né, de nosso né, saudoso aí Paulo Bonavides, realmente, além de soberania, além de Estado, né, além de território, existe também algo que Platão falava muito, que é a educação e os direitos sociais. Então, isso veio, né, notadamente, de uma preocupação muito forte e que já tem nossos antepassados que se preocuparam com isso. E, de fato, hoje isso tem esquecido. É interessante que, quando eu falo de políticas de inclusão, e eu começo com o Estado, eu faço uma releitura do que vem a ser política pública. E muitas pessoas confundem política pública com política governamental. Eu não condeno a política governamental.
Eu defendo a prioridade da política pública. E eu sei que muita gente pode se perguntar, então qual é a diferença da política pública para a política governamental? A política pública, ela é perene, ela não se esgota com o mandato, né? A política pública, ela deve existir como uma diretriz basilar de uma gestão pública. Na verdade, por exemplo, o doutor Matheus, ele deve estar em Salvador em feira, não sei, mas ele fala em homenagem à cidade de Valença. Então, quando nós falamos de Valença, nós temos um rio muito forte, nós temos uma influência da maritimidade, nós temos um histórico muito forte. Então, uma política pública que venha a respeitar, né, o direito ambiental, a população ribeirinha de Valença, isso deve ser algo perene. Isso não pode ser uma política governamental. Se vou ilustrar com o Matheus e comigo, tá bom? Para ninguém ficar inflamado. Então, se Matheus Bezerra se torna prefeito de Valença e depois ele não consegue a reeleição, ou ele até mesmo não tem interesse a isso, eu posso até fazer um comentário sobre isso, sobre a minha opinião sobre a reeleição. Isso pode ser bem notável de que o que é de política pública não pode deixar. O que é política governamental muda. De repente, a vertente do doutor Matheus, se estivesse na gestão, ele priorizaria uma outra atividade. Na minha visão, eu priorizaria outra. Então, isso são políticas governamentais que não pode se desprender como política pública. Um grande exemplo de política pública são os planos diretores. O plano diretor, ele tem uma validade, né, de no máximo, ele não pode ficar mais de 10 anos. Então, o plano diretor ele deve contemplar e deve estar presente nas cidades acima de 20 mil habitantes. Certa feita, Matheus, eu fiz um estudo com a Univasf, a Universidade do Vale do São Francisco, e nós fizemos uma investigação para analisar os planos diretores, a aplicação do Estatuto da Cidade nas cidades do Baixo Rio São Francisco. Nós avançamos pela região de Penedo, Propriá, pegando aquele finalzinho ali, né? Que na verdade é a foz do rio, mas na verdade no caminho da colonização foi o início, porque eles começaram a partir dali, e depois que descobriram que esse rio se encontrava com tantos encachoeiramentos, e que se desvendou a potencialidade elétrica desse rio, hidroelétrica, mais precisamente dito. Obrigado, Sarinha. Olha aí, nosso vice-prefeito aí, viu? Milton Cerqueira, viu, Matheus? Ele é vice-prefeito da minha cidade de origem, lá em Coaraci. Então é bom que você fique aí, para a gente aqui debater um pouquinho sobre política pública e política de inclusão. E política governamental. Então, o Miltinho, ele tem uma política governamental. Dia das Mães mesmo, ele fez uma política de inclusão assistencial, acompanhei pela rede social. Né? Criou uns brindes para dar para as mães. Isso não é política pública, isso é uma inclusão. Isso é. Há quem critique. Eu não critico porque eu entendo que, pelo menos ele está fazendo nesse ano, não é, Matheus? Se fosse assim no ano de eleição, a gente poderia até ficar assim, pensando, só está fazendo isso esse ano, mas realmente o Miltinho, ele tá, não sei se ele ainda está aí presente, mas ele pode colocar alguma coisa aí no chat para a gente. Ele é uma pessoa... E esses políticos, a gente tem que falar o nome artístico, viu? É Miltinho do Axé. Tem que fazer direitinho para não... Então, veja só. Então, veja que a política pública, ela é perene. Ela tem que envolver todo um contexto. A política governamental, ela tem uma relação envolvida com aquele estado de governo, com aquilo que se faz. É preciso também entender, aí eu vou fazer uma crítica, que as políticas públicas, elas devem ser algo discutido. Eu defendo, Matheus, a formação democrática nisso. Eu defendo, Matheus, nos meus estudos, a formação de conselhos. Nós precisamos ter uma formação, né, que venha a contribuir dessa maneira. Por exemplo, a gente sabe que tem as obrigatoriedades de audiências públicas.
as audiências públicas que estão obrigadas para licenciamento ambiental, elaboração dos planos diretores e também as questões envolvendo orçamento. E aí vem aquele argumento, orçamento participativo. Matheus, participativo com pessoas convidadas, vamos combinar. Muitas vezes não há nem uma vontade do gestor público de que a população participe, e muitas vezes não há também uma conscientização da população da importância de se participar para aquele processo de elaboração de política pública. E eu também vou defender o cidadão, porque muitas vezes eles não sabem a importância que tem. Então vejam essa realidade. Tem, né? Só para um comentário, né? As ideias que a gente ainda tem aqui no Brasil de democracia e república, elas ainda não estão consolidadas, né? Às vezes a gente vê um gestor, ele quer tratar a coisa pública como se fosse sua, e às vezes essa ideia também de dar transparência e dar clareza, né? De convidar o máximo de pessoas de participar, envolver mais a comunidade, ela também não é passada dessa forma, né? Às vezes as pessoas tem o mau hábito, isso aqui é só uma impressão que eu tenho como cidadão, de que, como estudante também do direito, eu vejo acontecer, né, que às vezes que a coisa pública muitas vezes não é tratada como algo que é público e que é de todos, né? Essa sua colocação é muito importante. É aquilo, o que é público não é de ninguém, então não vou cuidar. Não deve ser assim. O que é público é patrimonial, devemos zelar para outras e futuras gerações. Doutora Heloína colocou algo que ela falou assim: estou com uma conexão ruim, vou sair, mas antes faço o registro da minha satisfação com o seu processo de transformação acadêmica. Não me surpreendeu, porque desde o início o seu potencial era visível. Estou com uma conexão. Ela repete o comentário. Muito obrigado, doutora Heloína. Eu ouvi isso da senhora que me conheceu, aquele menino de primeiro semestre de Direito. É uma honra para mim. Saiba disso se ainda estiver por aí. Lucas está chamando a atenção o contrato social de Rousseau, que pode ser relação a esses assuntos que serão tratados pelo senhor e o professor Matheus. Sim, sim, claro. O contrato social, que é estudado não somente por Rousseau, notadamente o contrato social de Rousseau é aquele que ganha o maior destaque no estudo sobre o contrato social. Mas é realmente necessária essa discussão para que se compreenda que não devemos descumprir o contrato social. Que esse contrato social, se tivéssemos com a presença de Rousseau na atualidade, seria em respeitar a democracia, respeitar grupos prioritários de vacina. Que maravilha, acredito que Matheus também já foi vacinado, eu acho, né, Matheus? Não? Ainda não, ainda não. Mas está pertinho, está pertinho. Está pertinho. Porque Então, Salvador assim, chegou mais rápido, eu não moro em Salvador, e aí não me vacinei ainda. Estou esperando. Pronto, mas é isso mesmo. De todo modo, devemos trazer essa discussão aqui muito bem, ser relacionado. A ideia da descontinuidade, perfeito, doutora Heloína. Realmente, ela traz aí uma discussão sobre o princípio da continuidade. Ela, querendo ou não, ela traz uma discussão sobre o princípio da continuidade do serviço público, né? Que deve obedecer, que deve estar presente. Ok, estou vendo muita gente entrando e agradecendo e desejando boa tarde e tudo mais. Mas o que eu quero lhe dizer exatamente é que, trazendo o estado da arte da nossa fala aqui, retomando que definimos aqui o que é política, o que é Estado, o que é política pública, o que é política governamental. Agora nós vamos para um conceito de governança. Governança é a interatividade entre atores sociais comprometidos numa governabilidade ideal. O que é isso, professor? É a compreensão de que somente o Estado ele não é bastante o suficiente para atender aos interesses de uma sociedade. Muitas vezes é com a participação dos particulares que nós crescemos. Olha, pode ser uma atitude mínima. Uma instituição privada que cede seu espaço para servir de um pronto atendimento para pacientes do Covid. Um espaço
de uma instituição privada que cede para uma campanha de vacinação do Covid. Mais que isso, vamos potencializar, adote uma praça. Isso é um programa que eu, particularmente, eu fico encantado com praças, né? Se tem uma coisa que eu gostei muito de Curitiba, são as praças de Curitiba, né? Então, logo quando eu vi, né, aquelas praças, eu logo percebi essa organização. Nós não podemos, por exemplo, acreditar que, em pleno século XXI, o Estado sozinho vai garantir uma governabilidade. Professor, o senhor que gosta muito de teóricos, qual teórico o senhor recomenda para a gente? Eu vou recomendar um catarinense, Valdir Dalla-Brida. Valdir Dalla-Brida, lá em Santa Catarina, ele vai estudar essa governança nos arranjos produtivos, né? Imagine você que nós podemos fazer uma parceria público-privada, imagine você que nós podemos convidar um particular. Isso tem que ser muito casado. Vou dar um exemplo real. Eu moro numa cidade em que, como não está tendo aula, nem pandemia, depois a gente pode fazer até uma live, Lucas Agenor vai comemorar, viu, Matheus? A gente fazer uma live bem polêmica. Volta às aulas e pandemia. Essa eu acho que o Lucas vai já pedir aí no chat. Espere e verá. Então, o que acontece? Então, eu fico assim imaginando, Matheus, um colégio, para ter alvará de funcionamento, ele precisa dispor de um transporte para pegar os alunos. O que eu estou falando pode parecer surreal, mas isso desimpactaria o trânsito de tamanha maneira. Sabe o que é? Todas as famílias tendo que levar seus filhos para as escolas. Então, no momento que você tem essa articulação da governabilidade, você consegue, né, atrair, você consegue desenvolver um estilo de gestão mais eficaz. Então, estamos aí estabelecendo nossos pontos chaves. Política, Estado. Política pública, política governamental. Governança. Para agora chegar em políticas de inclusão. Isso aí é um mundo. Mas nós vamos trazer esse mundo de uma maneira bem edificante para nós aqui. Quando nós falamos de políticas de inclusão, isso está muito relacionado a direitos humanos. Os direitos humanos, eles devem estar presentes para incluir minorias invisibilizadas. Eu gosto de chamar o nome minorias invisibilizadas, porque antigamente eu chamava só minorias invisíveis. Aí depois, né, participando, discutindo, né, a gente fala muito sobre as minorias invisibilizadas, porque elas são, na verdade, maiorias. Elas são maiorias que se tornam invisibilizadas pela vontade política e não têm a devida atenção. Tá? E nesse conceito é que nós vamos abordar as políticas de inclusão. Incluir, antes de mais nada, é preciso salvaguardar a supremacia do interesse público sobre o privado. É preciso, para garantir uma inclusão, ter uma formação humanizada e pacífica. Atitudes de mediação, atitudes de conciliação. Nós não podemos conceber uma inclusão de braços cruzados. Estou aqui para dizer que não podemos nos dar ao luxo, numa pandemia, de Estado mínimo. Nós precisamos de um Estado intervencionista. Mas uma intervenção para a inclusão. Por exemplo, como satisfazer ao empresário, né, que movimenta a economia e que ele, por sua vez, está com seus empreendimentos fechados. Também não estou dizendo que tem que abrir, mas que deve ter uma articulação com isso. Inclusive, estou aí com o Valtinho, o Walter Barreto, ele está presente na live, e Walter, ele é pesquisador, né? Ele é arquiteto e urbanista, e ele é também pesquisador na área do desenvolvimento comigo, e ele defende muito a economia compartilhada. A economia compartilhada na defesa da sustentabilidade ambiental. Walter, por exemplo, ele fez uma brilhante pesquisa de qual o perfil de quem adota isso, né? Esse é realmente do norte, do nordeste, do sudeste, com casas. Então, toda essa nova conjuntura, Walter, da economia 4.0, toda essa nova conjuntura de uma sociedade de informação,
é que vai reverberar para um novo sentido de governança. E políticas de inclusão estão envolvidas em vários setores. Eu vou começar, já que Walter ainda está aí presente, deixa eu só conferir, eu acho que ele ainda está aí pronto. Como Walter e Cida estão presentes, eu vou começar pela política de inclusão na área da saúde. Cida é médica e Walter brilhantemente liderou um projeto aí de discutir os impactos da ausência de políticas de inclusão na área de saúde, né, no Covid. Não posso nem falar ainda, porque ainda está em fase aí de publicação, mas eu posso adiantar um pouco para dizer que, com algumas perguntas, essa pergunta é em homenagem a Walter. Será que, se o Estado brasileiro tivesse promovido maiores e melhores políticas de inclusão lá no ano 2020, para acelerar as campanhas de vacinação, não teríamos diminuído o número de mortes no Brasil? É uma primeira pergunta que a gente faz e Walter deve estar dizendo aí, Fábio, se controle. A gente vai responder isso numa próxima publicação. Coloca aí. Será que, para falar de inclusão, eu devo me apegar somente à emergência pandêmica e criar hospitais de campanha, quando na verdade esta deveria ser a nossa prioridade? Se tem algo que a pandemia, tantas lições, ela também trouxe, muita tristeza e muitas lições, ela veio resgatar quais as políticas que devem ser prioritárias para um governo. Para um governo que se preze na valorização do Estado, da governança e das políticas de inclusão. Ele deve valorizar uma educação. Um dos maiores impasses hoje da educação é esse: acesso. Professores, muitos não estão com seus computadores de ponta para se adequar a tantas plataformas que se exige hoje para o exercício da atividade docente. Alunos, alguns não ligam a câmera. Lucas liga, viu? Eu quero aqui defender meu aluno Lucas, porque toda aula ele liga a câmera e que sirva de exemplo para os demais. Mas, assim, muitas vezes o aluno não tem câmera. Ele não tem câmera. Então, a gente precisa perceber que as políticas de inclusão, elas precisam também respeitar essas realidades. Como fazer, professor? Está aí Rodrigo Moura, de Alagoinhas. Então, Alagoinhas. Depois eu vou te contar, viu, Matheus? O nome das avenidas de Alagoinhas. Eu estou Eu fazendo um conheço estudo Alagoinhas, sobre já fui, pertencimento cultural. já Hã? fui a Alagoinhas algumas vezes. Conheço um pouco de Alagoinhas, tenho alguns amigos de lá. Olha só. Então, perceba que a política de inclusão da saúde precisa ser prioridade, tá? As políticas de inclusão na área da educação, a LDB está aí, né? E precisa ser cumprida de maneira efetiva. Por exemplo, como garantir, e é difícil, eu sei, a não evasão escolar durante a pandemia? Olha que desafiador. Sendo que a evasão escolar acontece até mesmo em condições normais. Já é um grande problema da educação normalmente, né? Exatamente, mas assim, Matheus, a gente precisa ter uma redefinição tecnológica na educação. Eu defendo a educação presencial, claro, mas eu defendo também uma preparação para um modelo híbrido parcial. Jamais em 40%, como pensa o governo. Acho exagero. Existe Sim. a possibilidade de você ter um ensino EAD. A UNEB, por exemplo, é uma referência na Universidade Aberta do Brasil, mas ela Sim. tem os dois modelos. O que eu não vou concordar é você querer transformar um curso que tem uma chancela do Ministério da Educação para funcionar presencialmente e funcionar agora, no máximo que puder, de maneira online, de maneira remota. Isso eu não concordo. Isso eu não É, uma concordo. coisa é uma adaptação para um momento atípico, né, como a gente vive, e aceitar e tolerar que você consiga fazer. Outra coisa é você simplesmente pegar e isso a gente vê no Brasil acontecer várias vezes. Você pegar o paliativo, né, aquela situação para resolver um problema imediato e aquilo ali ficar
sendo postergado, né, e virar o definitivo, né? A gente precisa pensar em soluções que são imediatas para problemas que exigem respostas imediatas, e a gente precisa pensar também em estrutura a longo prazo, né? Como você falou, existe uma situação hoje, mas existe também como a gente pensar como é que vai ser depois e a gente tentar retomar, né, a normalidade. Com certeza, com certeza. E nós percebemos, né, que temos uma realidade, né, que tem um comprometimento. Às vezes, muitas vezes, nós nos deparamos numa realidade em que as pessoas não têm acesso à educação, não é verdade? Olha, eu vou lhe dizer, eu pesquisei também a educação no sistema prisional. E qual não foi a minha surpresa em perceber que nós não temos, né? O Lucas está dizendo que em Feira de Santana, você vê que a nossa live está bem Bahia, viu? É É, Alagoinhas, é Salvador, é Quaraci, é Itabuna. Agora a gente está em Feira de Santana. E um aí o abraço Lucas a está todas dizendo. as cidades aí que foram É, mencionadas agora pelo professor Fábio. Um abraço a todos os nossos é, espectadores. essa discussão aí, viu, Lucas, das voltas às aulas, eu estou combinando aqui com o doutor Matheus que a gente vai fazer uma live específica, porque realmente é uma polêmica, mas assim, me preocupa muito a inclusão disso. Quem tem acesso a isso? Na verdade, aqui em Salvador, por exemplo, as voltaram, por ordem do prefeito municipal. Os alunos não estão indo. O sindicato não autoriza os professores irem. Então, assim, é algo que realmente requer um cuidado. Mas, assim, trazendo para a discussão do Estado, governança, políticas de inclusão na gestão pública, a gente retoma o nosso cuidado em reforçar a necessidade de maiores políticas de inclusão. Políticas de inclusão na área da saúde, como nós já falamos, mais hospitais. A gente precisa também de maior respeito ao profissional da área da saúde. Hoje é o dia do enfermeiro. O que a gente quer no dia de hoje não é somente uma foto bonita na rede social dizendo que o enfermeiro é uma profissão do cuidar. Não. A gente quer condições dignas para esses profissionais. A gente quer condições dignas para os médicos. Os médicos, Cida, não podem ser sozinhos culpados Fábio, deixa eu te pela. avisar aqui que eu sei que você está empolgado, não sei se você está me ouvindo, mas o seu áudio parou aqui de acontecer, de chegar para mim, né? E aí, mas eu Ah, acredito que foi? isso já aconteceu outras vezes na live e as pessoas conseguem te ouvir, mas eu não sei por que eu não consigo te ouvir. Então, Ah, e deixa eu ver aí, o aqui. pessoal podia. Eu tô te Vocês ouvindo. estão, quem está presente aí, está conseguindo ouvir Fábio? Dá um sinal aí, um sim, um positivo. Senão a gente Olha vai aí, ter dá uma que olhadinha fazer, aí. Olha, desconectar o Rodrigo Moura, lá de e tentar Alagoinhas, está voltar aqui. escutando. Posso continuar, então? Tá normal. A Cida também. O pessoal tá dando feedback aí que tá ok. Bom, vou te pedir assim, Fábio, para você tentar sair e entrar novamente, tá certo? Você faz a solicitação e eu te chamo novamente aqui. Ah, tudo bem. Eu saio e volto. Eu mantenho uma live aqui, você sai faz a solicitação novamente que a gente retoma aqui, só por conta do áudio. Tá joia, tá joia, tá joia. Vou sair então, tá? Deixa eu ver aqui, Fábio, retomar, para a gente retomar a discussão. Não sei por que o áudio parou aqui de funcionar. Infelizmente, não é a primeira vez que tem acontecido aqui no Instagram. Vamos ver aqui que o Fábio retomar para a gente. Onde é que solicitação mesmo? Fábio, se estiver me ouvindo aí, manda a solicitação, por favor.
Deve ser a conexão. Às vezes o Instagram tem dessa. Olá, Ah, voltou ao normal aí. pronto, tudo bem? Eu estava falando sobre as políticas de inclusão e decantando agora sobre as áreas. Na saúde, destaco a importância de se permitir, né, exatamente, não somente a análise, né, do fenômeno que exista sobre fazer hospitais. Mas nós precisamos de políticas de inclusão relacionadas a campanhas educativas. Campanhas educativas para cuidar da saúde, na verdade. A saúde deve estar presente. Olha aí, olha, a gente está falando aqui das cidades. Eliette falou que está lá em Quaraci, viu? Fez companhia a Miltinho. E Evelyn agora está em Jacobina. Então você vê que a gente está aqui bem, bem Bahia mesmo, né? O alcance Vamos é lá. Então percebam que a política de inclusão na área da saúde, ela também envolve uma campanha educativa. A gente tem que parar de pensar só na gestão da saúde, uma gestão totalmente assim emergencial. Esta deve acontecer, mas a gente precisa trabalhar com uma política preventiva na área da saúde, não é verdade? Para que a gente possa acolher. Uma outra questão também que eu observo muito é a humanização dos profissionais da área da saúde. Um paciente toma como verdade tudo, tudo que um profissional da área da saúde fala. Então, nós precisamos estar bem humanizados no nosso tratamento. A educação, ela precisa cada vez mais estar diversificada. Quando a gente fala de políticas de inclusão na educação, e aí eu venho trazendo o contraponto da diversidade, rapaz, quando se fala em diversidade, não é só questões de gênero, não é só questão racial, existe muita coisa, existe polarização política. A gente chega numa sala de aula, Deus me livre, quem é meu aluno sabe, eu não entro nesses debates tolos de esquerdopatas ou bolsomínios, isso é muito raso. A gente precisa compreender como um todo uma sociedade organizada. Notadamente que a política pública ela deve ser analisada, eu penso de uma maneira, o doutor Matheus pode pensar de outra. Eu costumo dizer, Matheus, que não existe essa frase no ensino superior. Política, religião e sexualidade não se discute. Não, a frase não é essa. A frase tem que ser assim. Entre pessoas que não se respeitam e que não sabem considerar que o meu direito termina quando começa o do outro, então a gente não pode. Olha nosso chefe aí presente, viu, Matheus? Paulo Rodrigues, o Rodrigues, sim, foi meu do colega Centro Universitário Nobre. advogado, advogado, muito conhecido. A gente se conhece há anos, né? Tem anos de atuação aí em Feira de Santana. Meu chefe. E olha aí a Tereza Oliveira, que... Ô, Paulinho, ó, sinta vontade para entrar aqui, viu? Você é nossa referência aí. E Matheus e eu, Matheus também, eternamente fã, né, Matheus? Agora, Matheus, é unifã. Isso aí, fico feliz de ver o crescimento da FAM, né? Eu já comecei há algum tempo, tive alunos muito bons, muito dedicados, né? Uma faculdade que também permite, né, que a gente tenha uma atuação, uma boa atuação dentro de sala de aula, respeita o professor, então eu fico muito feliz, né, ver a faculdade da minha cidade crescendo, né, respeitando o ensino, a educação, então para mim é gratificante ver isso, sim. Então um abraço a todos, os colegas, os ex-colegas, os ex-alunos e os alunos da FAM aí, um grande abraço a todos, né, desejo sucesso a todos aí na atuação e na defesa do ensino jurídico. Olha aí, olha aí. Paulo sempre muito, muito querido por todos nós. E professora Tereza também deixou o seu recadinho aí, não pode passar desapercebida. Professora doutora Tereza, eu já sei que ela faz parte com a gente na FAM, na Unifam, do Conselho Editorial da revista, e ela também é professora na área de família, na área de mediação, ela é mediadora extrajudicial na Universidade Católica do Salvador. Então, doutora Tereza e doutor Paulo, nós precisamos aqui, junto com o professor Matheus,
fortalecer o Estado no sentido de governabilidade e de políticas de inclusão. Eu conversei uma vez com o Paulo, não sei se ele ainda está presente, Paulo me tocou muito. Paulo virou assim para mim e falou assim, Fábio, você já imaginou como incluir um aluno surdo no meio de uma pandemia? Olha só, que sensibilidade de Paulo. E aí eu vou pegar esse comentário dele e trazer para a nossa fala aqui na nossa live. Como incluir os nossos alunos que possuam necessidades especiais, que possuam até mesmo deficiências. Deficiências, dificuldades financeiras, sociais, de inclusão, de participação. Como dar respostas a isso? Na perspectiva pública, na realidade da universidade pública, respeitar o direito à educação. Na realidade do ensino privado, respeitar os contratos. E foram contratos firmados que têm que ser obedecidos, porque é uma obrigação de resultado, não é uma obrigação de meio, e que a gente sempre tem que estar envolvido nisso. Mas a política de inclusão também deve existir para integrar a juventude. O Estatuto da Juventude, meu querido Matheus, tem sido algo não tão defendido nas políticas públicas. Fala-se muito. Volta e meia eu assisto nas lives as pessoas dizendo assim, nós somos o Partido da Juventude. Mas e o Estatuto da Juventude? Será que os nossos jovens... Eu tenho um estudo na área de penal, graças a Eugênio Raul Zaffaroni, sobre política criminal, que ele vai dizer o seguinte, a teoria da coculpabilidade. Como que eu vou resgatar aquele jovem que vive à margem de uma sociedade, que vive em situações periféricas, e aí, Matheus, tem aquele texto clássico, a teoria do etiquetamento social. A sociedade, ela etiqueta. Como você é de Feira, deve ter aquele bairro de Feira que as pessoas já sabem, vixe, é daquele bairro, é dotado de uma criminalidade. Então, nós temos os etiquetamentos. Eu digo até mais, né? A gente de Feira, quando chegava na UESC, o pessoal brincava muito. Olha, lá em Feira, né? Sempre tinha, né? Porque Feira de Santana tem uma fama na Bahia, né? Então, de vez em quando a gente ouve alguma brincadeira, né? A vacina já está sendo produzida no Feiraguai, né? De vez em quando a gente ouve nos grupos alguma piada ou outra. Existe sim a figura do etiquetamento, né? De você criar rótulos. É algo a ser evitado, né? Mas é um fato, né? A gente vê a criação, a nossa formação acaba permitindo isso. Exatamente, a gente não pode garantir a inclusão social, não é tirar a pessoa do seu habitat. Né? Eu fico me perguntando, nós temos que dar dignidade e pacificação social nos bairros. Não basta somente. A gente não precisa somente de uma polícia coercitiva. Ela é importante, ela é necessária. Mas uma polícia investigativa, uma polícia também pacificadora. E uma polícia que, olha a polêmica, Matheus, se preocupe também com a saúde mental. A saúde mental na segurança pública também é um formato de inclusão. Se a gente não cuidar de quem cuida, nós teremos uma sociedade alijada, descuidada e não inclusiva. E se nós vivermos e vivenciarmos essa sociedade de exclusão, nós não estamos experimentando a eficiência da gestão pública. Garantir uma gestão pública eficaz está correlacionada ao conceito de política, de Estado, de governança, diferenciar política pública de política governamental e atrair mais políticas de inclusão. Notadamente, essa inclusão ela se desdobra. Eu fico me perguntando, se discutia muito há 5 anos atrás, cidades digitais. Qual cidade... Eu fiz essa pesquisa, viu, Matheus? Qual cidade no Brasil é mais digital? Qual cidade brasileira inclui a pessoa na informática? Eu fiz essa pesquisa e fui bater lá. Barueri. Barueri em São Paulo. Isso porque lá em Barcelona, eu morei em Barcelona,
eu fiquei encantado com a Smart City que é Barcelona. Eu não dava um passo em Barcelona sem ter acesso à tecnologia. Então, eu fiquei preocupado com isso e as nossas cidades não têm. Realmente a gente precisa, nem que seja uma praça, Matheus, que a gente possa criar uma praça, que a gente possa usar máscara, que nessa máscara tenha álcool em gel, né? E tudo mais, né? Olha, Caio César está falando alguma coisa aí, viu? Vamos ouvir, porque Caio César é Deixa um eu ler a rapaz. pergunta para você. Caio Os César é um direitos menino são de ouro. determinados, mas as obrigações são concedidas. Parece que são opcionais. Onde está o dever com essas pessoas? Então, Olha aí, um abraço, viu, Caio César? É um prazer ter você aqui sempre comigo. É um amigo querido, viu, Matheus? Vou levá-lo aí em Valença para ele conhecer a UNEB. Ele faz parte do meu grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia e na USP, é aluno aí da Universidade Católica do Salvador. serão Brilhante. muito bem-vindos aqui na UNED. Caio César Machado, viu? Lembre desse nome. Tá 1º de dezembro, aniversário dele. Olha só, Caio, realmente a sua fala muito brilhante quando você fala dos direitos determinados e as obrigações que são concedidas. O que é concedido não pode passar a ser opcional. O que fazer para aquilo que é concedido não ser opcional? Marco fiscalizatório. A gestão pública, já que a gente está aqui num contexto de gestão pública, que tem que criar instrumentos de fiscalização, mecanismos de monitoramento, Caio, para isso. Caio, recentemente, apresentou comigo, Matheus, um artigo no Congresso Internacional de Criminologia, lá pela PUC do Rio Grande do Sul, e nós falávamos sobre o desrespeito do direito à saúde nas unidades prisionais. A gente fez um mapeamento pelo Infopem de como foi a contaminação do coronavírus, tanto entre os funcionários do sistema prisional, como também os apenados, né? E ele consegue perceber, é aquela coisa, é porque está na unidade prisional que eu agora vou jogar sem respeitar a sua dignidade, né, humana? É porque está na unidade prisional que a gente não vai respeitar. Então, muito boa a fala de Caio, quando ele fala exatamente dos direitos determinados constitucionalmente, das obrigações concedidas, que mais parecem, né, que são opcionais, mas que tem que deixar desse patamar, Caio. E esse patamar, ele deixa de ser assim opcional com o nosso papel de cidadão fiscalizador e o papel também da política pública de fiscalizar e de monitorar isso aí. Por exemplo, Caio, aquela nossa discussão sobre as cidades que durante a pandemia, às vezes sem ter caso algum de coronavírus, já estava decretando estado de calamidade para gozar de benefícios de investimento e de insumos. Então, é uma realidade, precisa fiscalizar. Eu enxergo nessa sua fala, Caio, você que tem esse olhar muito, assim como eu, para o direito público, para o direito penal e na garantia dos direitos humanos, com maior fiscalização, né? Nosso querido Rodrigo colocou aí. O problema é a falta de humanidade e vontade de realizar por parte dos governantes, em se tratando de gestão pública. Opa, peraí. E aí parece que Caio complementa dizendo que esse é o problema. As obrigações estão se tornando opcionais. E aí, como trazer essas obrigações que não são opcionais para respeitarem essa concessão a partir do momento da fiscalização? Aí, Caio, eu vou falar uma frase que você gosta muito, de Peter Berger. O homem diferente dos bonecos pode parar e analisar a engrenagem que nos move. Então, a gente precisa parar de ter essa cultura. Está na hora desses estudantes de direito, agora Caio vai rir. Está na hora desse pessoal ficar parando de fazer no Instagram dancinha, maquiagem, não sei o quê. Rapaz, a gente tem que ter uma consciência crítica disso aqui, pô. Se a gente não cuidar disso aqui... Porque senão, Matheus, eu não sei se Caio ouviu aquilo que você falou muito bem. O que é público fica parecendo que não é de ninguém, que é uma terra de ninguém, que cada um faz o que quer. Não. Temos que fazer o que é certo, o que é correto, o que é o direito. É igual aquele texto, Caio, de Elisa Lucinda. Só de sacanagem.
ainda mais honesto eu vou ficar. Larga de ser bobo, que aqui desde de Cabral todo mundo rouba, mas só de sacanagem, mais honesto eu vou ficar. No sentido de ser ético, de ser verdadeiro, de devolver o lápis do coleguinha quando você vê que seu filho chegou com um lápis que não é seu. De você realmente fazer o que é certo pelo imperativo categórico de Kant. E sim, trazer Immanuel Kant para essas leituras. E nós, Mateus, como professores, temos que fortalecer ainda mais leitura para esses nossos estudantes, para que eles possam pensar fora da caixa, que eles possam fazer notas de rodapé. Não é justo somente eu cobrar de um Estado governança e políticas de inclusão. Eu também não gosto de críticas rasas. Quer criticar? Ok, faça a sua parte. Sim, eu critico agora A ou B, mas muitas vezes eu agora quero burlar no imposto de renda. Eu critico que não tem uma política séria de limpeza pública, mas eu não jogo lixo no lixo. Então, a gente também tem que ter aí uma situação bem interessante. Caio está aí dizendo que verdade, o direito afastou-se do campo da ética para integrar-se apenas ao campo político. Ou seja, será que o direito ele não está apenas traduzindo respostas a uma política ideológica? Na verdade, o que acontece, foi interessante ele falar de ética, hoje a gente falou de fã. Eu comecei a lecionar, a primeira disciplina que eu peguei na FAM foi a disciplina de ética, né? Já lecionei aqui na EB também, foi bem gratificante discutir essas questões éticas, né? E a gente muitas vezes acredita, né, o Estado, o Estado ele precisa fazer alguma coisa, como você falou. E tem um vídeo, né, uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, né, que ele fala justamente assim, né, ele ensina e fala assim, olha, alguém precisa fazer alguma coisa, que as pessoas falam isso, né, e as pessoas não se colocam que nós somos também parte desse alguém que precisa fazer alguma coisa. Todos nós precisamos encarnar, tá? Então não é só dizer assim, olha, poxa, aquele lixo está jogado no meio da rua, sabe? Alguém precisa fazer alguma coisa. Você pode pegar o papel e jogar no lixo, digamos assim. Você tem condições de fazer a parte, tem condições de fazer a cobrança, tem condições de fazer também esclarecimento para a comunidade, né? A gente pode sim participar disso, né? E a ética ela está presente nessa atuação, né? Muitas vezes o problema não é a ética deixar a política. A gente tem uma ética, parece que não, mas o Brasil ele tem uma ética, né, que nos envolve, né? Como dizem os professores, os filósofos que lecionam a ética, nós sempre vamos ter essa ética, né? É um comportamento muito maior que nos guia, que guia nossas ações, guia nossos atos e até a forma de nós pensar. Então, se a gente pensa assim, olha, o brasileiro ele só quer tirar vantagem. Bom, isso existe uma ética naquele pensamento, né? Existe um pensamento imediatista, existe muitas vezes também uma ética voltada a colocar sempre os fins acima dos meios, e isso acaba sendo muito ruim. Nós temos digamos assim, muito desse pensamento também no lado político. O jurídico não. O jurídico ele tem que debater os meios, o juiz, o advogado, eles não podem colocar os fins acima dos meios, porque a gente tem normas de procedimento. Na política, nem sempre. Então a gente precisa separar um pouco essas questões para poder compreender, né, como somos e como precisamos mudar. Com certeza, Matheus. Eu fico muito feliz com a sua contribuição, com a sua fala, né? E que casa muito com a minha a minha monitora aí também, né? Não, a Evelyn, minha aluna, está aí dizendo que a gente tem que explorar o lado crítico dos alunos. Com certeza, e os alunos compreenderem, né? Porque às vezes, quando eu falo muito isso na sala de aula, às vezes eu estou ministrando aula e as pessoas não gostam de criticidade. Às vezes o aluno ele está um pouco refém desse processo. Ele quer o que é para nota. Ele quer o slide, que é mais fácil. Ele não quer refletir o estudo de caso, o PBL, o Problem Based Learning.
Então, não tem muito isso, né? Wagner está aí, a Drica colocou assim: eu, sendo estudante de direito, me perguntam, mas você vai defender essas pessoas que roubam? Mas a questão é garantir os direitos fundamentais dispostos na Constituição. Então, temos aí muitas contribuições, né, que precisam ser colocadas e presentes. Eu não sei se foi seu colega na época lá em feira, né, mas também entrou aí agora um querido amigo, nosso querido Armando, né? Armando Mesquita Júnior, um amigo querido, sensacional, eu Acho que tenho foi lembrado. profunda admiração. Então, Matheus, eu vejo para você, não sei como é que está o fator tempo, mas aí comentando também o que o Caio César colocou ali, o problema é que a lei tem um valor secundário hoje. A vontade do legislador vem primeiro. Não existe mais manifestação de justiça. Ô, Matheus, Caio é um querido amigo, parceiro intelectual eterno, transcendental de vidas anteriores, deste e de outras. Eu acho que eu vou trazer para cá, depois dessa live, Matheus, aqueles estudos de Wallace Shaw, a teoria da decisão judicial. Acho que eu vou passar para ele aqueles textos de Valber, É para ele importante. entender. Não, eu acho que a próxima leitura para Caio vai ser o seguinte: Alf Ross, Direito e Justiça. Não é, Matheus? E aí a Sim, gente vai convidar Caio para a gente fazer um texto pela UNEB, para a gente discutir isso. As teorias do direito e as teorias da da justiça. justiça. Porque isso que ele falou é muito forte. O direito, a quem obedece o legislador? Matheus, eu não sei se você foi aluno dele na UFBA, Paulo Bezerra. Paulo Bezerra já faleceu. Foi meu Já, professor na UESC também, de ele foi meu, constitucional. ele foi meu professor no mestrado da UFBA. Pronto, Foi professor de hermenêutica. pronto. Paulo Bezerra, ele tem um livro, ele deixou um livro, inclusive isso me marcou profundamente, porque ele me presenteou com esse livro e depois eu não o vi. A última vez que eu o vi foi ele me presenteando esse livro. Ele tinha acabado de lançar e depois ele foi morar em Maceió, se afastou, né, e adoeceu, faleceu. E o livro que ele me presenteou não está aqui agora sobre o meu alcance, mas um livro que ele vai falar sobre a questão da justamente da produção do direito no Brasil, onde ele faz essa discussão que Caio trouxe aí agora. Será que as legislações que estão sendo produzidas no Brasil, elas atendem a um ideal de governança e de inclusão ou somente a interesses do legislativo? Então, realmente, são preocupações, são situações que a gente precisa sempre estar debatendo, estar discutindo, né? Eu quero também convidar a todos para uma leitura muito edificante. Não está aqui agora no meu campo de visualização aqui da minha escrivaninha, mas está aqui a linguetinha. Eu quero convidar a todos para ler esse livro, Multidireitos 7, né? Hoje nós temos o nosso amigo Pedro Camilo, não é, Matheus? Que faz Sim, sim. parte. Eu sou um dos organizadores desse livro e tem uma presença, participação de Caio Machado. Caio escreveu junto comigo a importância da figura do controlador interno na administração pública. Então, Parabéns, realmente, parabéns se a a você gente, se pela a gente quer organização. falar de governança, precisa entender como é que existe esse controle na administração, né? Eu também queria comentar e também fazer a merchandise de um livro também que eu estou recebendo aqui hoje. Eu tive uma participação, um livro que eu fiquei fascinado e me convidaram para participar e a gente pôde participar, que é Compliance e Proteção de Dados. E eu pude participar com essa contribuição aqui. Apontamentos sobre o criminal compliance no combate à corrupção no Brasil. Então, realmente, eu estou aí defendendo agora o compliance no aspecto do direito penal para combater essa vontade política que não respeita o Estado, que não respeita a governança e que não promove políticas de inclusão na gestão pública. E aí, Matheus, eu não sei se eu já posso fazer minhas considerações finais ou devolvo a palavra para A você gente já para está refutar aqui algum debate. a gente já está aqui realmente com mais de uma hora, né, é, de, de live, né? Acho que é quase uma hora. E
eu já passamos das 18 horas, então eu agradeço já inicialmente a ter aceitado o convite, ter participado desse debate, desse grande debate, né? Foi muito esclarecedor para mim e para, acredito, todos que estão assistindo. E vejo, né, também o quanto foi instigante, né, a participação aqui. Você conseguiu, realmente, como sempre, como um bom orador e com a sua interação com o público, né, que eu já vi presencialmente, né, e hoje estou vendo aqui de forma remota também. Você tem uma grande interação, isso é muito bom. Eu te parabenizo pelas palavras, agradeço mais uma vez por você ter aceitado a participar desse nosso projeto. E aí eu passo a palavra agora para você, para as suas considerações finais. Meu querido amigo Matheus, eu peço permissão a você para mostrar aqui para todos o início de toda essa nossa amizade. Acho que você agora vai me matar. A gente mais jovem, Ah, é no verdade. tempo que a gente estava começando. É isso aí, né? Em Santo Antônio de Jesus, né? Já há um tempo, num congresso sobre direito de família, aí na aguinha. E aí o professor Eu acho que eu Carlos, não mudei muito, não, nem você. A gente tá bem, a gente tá. tirando a barba aqui, não mudei muita coisa, não. Olha só, mas ó, Matheus, eu quero lhe dizer que saudade de você. Como é bom ser seu contemporâneo. Eu estou muito emotivo esses dias, viu? Cadê Rosenádia? Ainda mais, Rosenádia também já tomou a primeira dose da vacina dela. Eu também, eu também. Não virei jacaré, não virei. Então, então eu queria dizer para você o seguinte, Matheus, que saudade de você. Como é bonito te acompanhar. A vida nos permitiu, Matheus, você nascendo lá em Feira de Santana, eu nascendo em Itabuna, me criando em Quaraci, e você em Feira, e nos encontramos em Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz. E depois nos reencontramos na UNEB, depois nos reencontramos na UFBA, mas uma coisa temos sempre em comum. Nós respeitamos o Estado, nós respeitamos a governança. E se tem algo que Matheus e Fábio sempre vão morrer defendendo, são as políticas de inclusão. Eu sou muito feliz de ter você como amigo, de ter você como contemporâneo, de dividir com você ideias, pensamentos intelectuais, e que este canal esteja aberto para mais outras atividades. Caio César já está intimado. Vai pegar a balsa, o ferryboat, e vamos ao NEB. Garanto a você uma coisa: o primeiro evento presencial da UNEB Valência, o curso de Direito, Caio César Machado estará lá. Nós vamos também. Está aí o meu monitor Lucas Agenor também. Agradecer a presença. Deixa eu falar os nomes aqui para não ter ciúme. Rodrigo Moura, Alagoinhas. Evelyn Jacobina. Lucas Feira de Santana. Cida, também presente aí. Nossa médica Salvador. Wesley Feira de Santana. Eliette Coraci. Joelson Judoca. Luciano também. Rayane. Jamil Walker está aqui presente. Matheus Mota. Matheus é meu querido amigo, né? Que é de Itiruçu, mas agora mora aqui em Salvador. Então eu finalizo com a seguinte frase. Qual frase agora, Caio? Qual frase, Caio? Se Caio faz para a professora também. Ah, tudo bem, claro, claro, faço também, faço sim. Então, bora fazer aqui um pensamento, uma reflexão, né? Já que hoje é uma ideia, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar com a frase de Rui Barbosa hoje. Rui Barbosa, ele escreveu o seguinte, que não há crime maior senão aqueles cometidos por aqueles que foram convidados a guardar a lei. Então, que todos nós que fomos convidados a guardar a lei, possamos refletir mais sobre o Estado, sobre a governança e sobre as políticas de inclusão. E que essa geração, Matheus, que está vindo aí, egressa, formada em direito, possa reproduzir muitos frutos e que possa saber que nesse mundo jurídico a gente encontra irmãos, amigos, como você, Matheus, é para mim. Acho que a gente já se conhece nossa, Matheus, eu entrei na UESC
em 2003. A gente está se aproximando aí a 2 décadas de amizade, mas que a gente possa continuar sempre menos make, mais direito. Eu acho que Caio está bem danado, viu? Acho que é realmente a gente parar e perceber, né? Analisar a engrenagem que nos move para discutir coisas mais sérias. Matheus, obrigado. Olha, Matheus é meu orientando, sobrinho do senador Ângelo Coronel. Ângelo Coronel está fazendo aniversário essa semana. Um abraço e que ele leve a pauta lá para o Senado constante de mais políticas de inclusão na gestão pública. Tá bom? Com Obrigado, certeza. Matheus. Grande Flávio, como você falou, uma grande honra ter te conhecido, ser seu contemporâneo também, né? A gente se encontrar e reencontrar e poder dialogar as questões jurídicas e poder também manter essa relação de amizade e de aproximação. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez, parabéns, desejo sucesso para você hoje e sempre, né? Não só na live, também na sua trajetória de liderança, não só de liderança quanto alguém que pensa o direito, mas também na prática do direito, de se colocar a pensar nesse direito na prática. Então, parabéns, para mim foi uma grande honra dividir essa tela contigo hoje e encerro aqui desejando um abraço para você especial, certo? Em breve faremos eventos presenciais, retomaremos essa prática com certeza e poderemos nos reencontrar. Grande abraço para você e a todos que nos assistem aí, tá bom? Uma boa tarde a todos. Na próxima semana temos a última live do projeto, da 8ª edição. Um abraço.